Muito bem, buscar o melhor para uma sociedade é um papel de todos nós e muito importante. Nós sabemos que as drogas têm destruído as famílias, têm destruído sonhos, têm destruído muitos planos e projetos. Recebo hoje para falar de um projeto muito importante que está acontecendo nesses dias aqui em Minas Gerais e creio eu também por todo o Brasil. Tenho a alegria de receber aqui o meu companheiro, meu amigo e parceiro do Legislativo aqui em Minas Gerais e também o nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro. Eu vou deixar de lado aqui as formalidades, não é o presidente, não é o deputado, é o meu amigo Diniz Pinheiro que aqui está. Boa noite, meu querido amigo e bem-vindo. Boa noite, amigo Vanderlei. Palavra de fé, palavra de vida e de esperança. Você iniciou muito bem o programa. Aliás, o seu programa é realmente uma oração permanentemente abençoada. E é essa palavra que eu procuro cultivá-la permanentemente. No exercício da vida pública, agora exercendo a presidência do parlamento, e eu falo e repito aqui, nada melhor que essa audiência fabulosa do seu programa, como empregado dos mineiros. E envidando todos os esforços, amigo Vanderlei, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Eu sempre acreditei, e acredito muito, muito mesmo, de verdade, no instrumento fabuloso que representa o exercício nobre da vida pública. Ele tem essa dádiva, ele sabe transformar a realidade das pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, mais próspera, muito mais fraterna. É dessa forma, com simplicidade, mas com muita fé, de forma incansável, com uma vontade insaciável que a gente tem abraçado os problemas mais caros que tem assolado não somente a sociedade mineira, mas a sociedade brasileira. E um dos temas que nos choca, que nos comove, e que nos convoca a enfrentá-lo é esse que você, com brevidade, acabou de relatar. Drogas. Nós vamos falar craques. Um pouco sobre essa questão das drogas. Todos nós sabemos, ela se tornou um flagelo mundial, é uma pandemia. Hoje eu acredito que não tem canto no mundo aonde se vá ou para onde se possa olhar que a droga, infelizmente, já não tenha chegado lá. Sabemos que aqui no nosso estado, por exemplo, já chegou à zona rural, já chegou à terceira idade, já chegou até as nossas crianças, ou seja, é uma coisa avassaladora. E a Assembleia de Minas, graças a Deus, apoiada naturalmente também pela sua visão humana e cristã, abraçou essa causa a ponto de termos criado lá recentemente a Comissão Especial de Enfrentamento ao Crack. Comissão essa que tem produzido já um trabalho maravilhoso, embora ainda comissão especial. Mas ela não seria uma realidade se não tivesse, da sua parte, como presidente da casa, esse apoio que teve para que ela se tornasse uma realidade. E nós estamos agora engajados no mesmo propósito. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que já está acontecendo com a participação da Assembleia e como é que você vê, quais caminhos nós vamos poder fazer para de alguma forma contribuir mais para que esse processo possa de alguma forma minimizar esse flagelo e essa dor das famílias. Vanderlei, você é um humanista e tem uma visão singular, não somente desse problema denominado crack, mas tantos outros que nós estamos enfrentando. A Assembleia de Minas, ela não poderia e não haverá de ficar silente e quieta diante desse drama que certamente é o grande malefício da sociedade contemporânea. Você falou muito bem, destruindo sonhos, famílias, lares, amores, impedindo que as famílias, que os nossos jovens possam ter um futuro melhor, um futuro mais próspero. E a Assembleia, com essa sua visão de futuro e identificada permanentemente com o cidadão comum, com as agruras da nossa sociedade, com as suas aflições, de forma pioneira a nível nacional, já implementou uma comissão especial para debater políticas públicas que possam amenizar esse problema. A Assembleia não faz nada sozinha. Ela faz em parceria, de forma coletiva. E nada melhor
do que a apresentação desse palco de discussão para que a gente possa fazer um grande chamamento. Os especialistas, os professores, as famílias, as igrejas, todas as instituições, e que a gente possa de fato debater esse problema e ao mesmo tempo buscar de forma concreta soluções para eliminar, sepultar essa dor que se encontra presente no coração de cada um de nós. Como você muito bem falou, ela tem atingido, né, seja rico, seja preto, seja a raça, seja a ocupação, seja a renda, seja a religião, enfim, tem incomodado e tem atormentado a famílias e famílias mineiras e brasileiras. Eu aliás, tenho dito que a droga, lamentavelmente, hoje ela não tem mais cara, não é? Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro muito bem que a gente sabia na rua quem era a pessoa que usava droga. Nossas mães nos alertavam, dizendo, olha, cuidado, não ande com o filho da fulana, não, porque ele está mexendo com droga, ele está fumando maconha. Hoje, a droga não tem cara. Eu costumo dizer que ela tem dente de porcelana, ela é banguela, ela usa perna, ela está descalça pelas ruas. Aliás, quando eu vinha para cá hoje para fazer esse programa, me cortava o coração de ver que no caminho para cá, passando ali pelo complexo de viadutos, ali na Lagoinha, aquela quantidade de gente que ainda continua ali, fazendo daquele lugar o seu lugar de moradia, mas principalmente para fazer o uso da droga. É um quadro muito triste. É uma coisa terrível. Independente de a gente ter algum familiar ou a gente ter algum amigo, né, enveredando por esse caminho, eu acho que essa é uma responsabilidade intransferível de cada um de nós. Homem público, sobretudo, cidadão, cristão, benfeitor, acho que todos nós temos que abraçar essa causa. É o que a Assembleia tem feito. A Assembleia tem tido um posicionamento para frente, saudável, identificado com a nossa sociedade e buscando efetivamente a construção de famílias retas, famílias decentes, famílias cristãs e que possam realmente, né, agasalhar os seus filhos, os seus entes familiares da melhor maneira possível. Eu falo, amigo Wanderley, que um dos grandes dramas que a gente tem enfrentado em relação a essa questão do crack é fundamental que o governo federal, por exemplo, possa fechar as fronteiras, de modo que a cocaína possa chegar, por exemplo, ao território brasileiro. Nós devemos ter aproximadamente 16 mil quilômetros de fronteiras no nosso país. E a pergunta que todo mundo faz é essa: como fechar uma fronteira tão extensa como essa? Tem que ser tratado como prioridade absoluta pelo governo federal. E você que é um humanista extraordinário, conforme eu falei, é importante que a gente tenha outras ações simultaneamente para enfrentar esse doloroso problema. Nós temos que ter essa assistência ao usuário, assistência médica, assistência psicológica, né? Promover a sua reinserção, buscar aí a oferta de oportunidades. Nós temos que ter uma polícia civil, uma polícia militar cada dia mais aguerridas, participando ativamente desse enfrentamento. E nós temos que ter, acima de tudo, envolvimento de uma educação de qualidade, envolvimento dos nossos pais, dos nossos familiares, para que cada um de nós, no seu âmbito, no seu interior, possa redescobrir os seus valores éticos, os seus princípios, os seus valores cristãos e construir uma família abençoada. Esse é o propósito, esse é um desafio que se encontra pela frente e a Assembleia não fugiu e não vai fugir desse problema. Bom, um assunto que está agora aí sendo discutido, está assim, eu diria, bem latente, é a questão da internação compulsória do dependente. Como é que você vê essa questão da internação compulsória? Necessária, talvez não seja o melhor caminho, mas eu quero aproveitar a oportunidade e realçar aqui o trabalho das comunidades terapêuticas no estado de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade, amigo Wanderley, de visitar uma comunidade terapêutica no município de Sabará, conduzida brilhantemente pelo nosso amigo pastor Wellington. Naquele momento, o deputado João Leite me acompanhou, tantos outros, e fiquei muito sensibilizado, fiquei muito emocionado com o trabalho empreendido por essa comunidade terapêutica. Ali eu consegui identificar, consegui vislumbrar aquele ambiente familiar, aquele ambiente aconchegante, de carinho, de redescoberta desses valores, de oração e de busca de uma vida melhor. Então realmente foi um momento muito bonito para mim. Aliás, naquele instante me encontrava na condição de governador em exercício, face à viagem ao exterior do querido amigo governador Anastasia e também do querido amigo vice-governador Alberto Brito Coelho, e foi um aprendizado maravilhoso para mim, como pessoa, como ser humano, como cristão, e sair dali muito
sensibilizado. E, portanto, eu quero reafirmar esse belíssimo trabalho que as comunidades terapêuticas têm feito em Minas Gerais, de recuperação desses usuários e de reinserção dessas pessoas para que elas possam encontrar o caminho da vida, o caminho da esperança, o caminho da felicidade. Aliás, eu sempre tenho defendido, e nós já conversamos sobre isso, que o caminho realmente mais curto para se tirar um drogado da garra dos vícios e reinseri-lo de forma humana, de forma honrada no seio da sociedade, ao convívio, devolvê-lo ao convívio da família, é através das comunidades terapêuticas, que hoje, com toda certeza, é quem tem a expertise do tratamento e que, de certa forma, custa muito barato para o Estado, e grande parte delas não tem recursos do Estado hoje, funcionam somente com o coração, com a boa vontade. O retrato nós estamos testemunhando. Eu fiquei sensibilizado com aquilo que eu testemunhei em Sabará. Seria uma maravilha, um encantamento, se todas as comunidades terapêuticas tivessem essa estrutura, essa condição e essa força espiritual. É fundamental que todos os poderes, seja municipal, seja estadual e, acima de tudo, federal, porque não é segredo para ninguém, a União hoje detém 70% da arrecadação tributária, é importante que esse esforço seja feito de forma coletiva, de forma solidária, e possa dotar essas comunidades de mais recursos, de mais estrutura, de mais condição para exercer esse belíssimo trabalho de reinserção e de recuperação dessas pessoas, desses usuários. Aliás, recentemente a presidente Dilma anunciou algo em torno de 4 bilhões de reais a serem liberados exatamente para o tratamento dos dependentes químicos, né? Seja qual for a dependência. Porque quando a gente fala de droga, muita gente foca na questão do crack, mas na verdade o crack é a segunda droga mais consumida no país, né? Porque a primeira droga ainda é o álcool. Então a gente precisa falar de álcool, crack e outras drogas. O crack ele é muito forte, né, Vanderlei? Ele é avassalador. Ele é fatal, ele faz um envolvimento muito rápido. Com uma semana o jovem é totalmente envolvido e fragilizado. E a questão do crack, hoje existe também uma relação muito forte com os crimes, né? Se nós temos aí uma criminalidade acentuada, forte, grande parte tem essa relação com o uso do crack. E o crack, não é segredo também para ninguém, está presente em 75%, 80% das cidades mineiras e também, da mesma forma, 80% das cidades brasileiras. Uma pesquisa mostrando, né, há um tempo atrás, que de cada 10 cidades de Minas, em 7 o crack já chegou. Justamente. Quer dizer, é um dado assim assustador. Isso tem nos desafiado. Agora, e nós ainda, a sociedade ainda, não achou respostas concretas para enfrentar esse problema. Esse dinheiro vultoso que o governo federal anunciou, que a presidente Dilma anunciou, e que a gente está batalhando lá para ver se canaliza uma boa parte dele para cá, mas uma boa parte parece que é algo em torno de 200 milhões de reais. Já ajudaria bastante, né? 200 milhões investidos só para a questão do dependente já ajudaria bastante, né? Mais do que o Estado já vem fazendo. Né? Vanderlei, seria um grande avanço, mas me perdoe, um pouco de ceticismo em relação a esses anúncios que a gente tem observado aí. O governo federal, ele é muito burocrático, ele é muito lento. A partir do momento que ele anuncia a liberação de uma verba, para que essa liberação de fato venha se concretizar, chegue na ponta. É um verdadeiro martírio, é uma tortura. Uma tortura que leva o cidadão, a entidade, o Estado a percorrer 1 ano, 2 anos numa verdadeira labuta. Eu fico aqui me lembrando da relação governo federal e municípios, quando se trata de liberar recursos para infraestrutura, para saneamento, para educação, é realmente uma novela interminável. E eu fiquei sabendo também desse anúncio do governo federal, agora de forma concreta, o recurso chegar aos estados, esse é que é o grande desafio. Tem que ter agilidade, tem que ter rapidez e tem que ter essa colaboração Mas mútua. nesse aspecto parece que o governo de Minas saiu na frente, né? Porque o governo federal, outro dia até nós lançamos a comissão especial no Parlamento de Minas, no Salão Nobre, inclusive com a sua presença valiosa e tantos outros colegas. O secretário Clóvis Benevides lá estava, foi questionado a respeito dessa liberação e ele de pronto respondeu, né, que todos os encaminhamentos foram feitos de forma rápida e com a maior celeridade para que o Estado de Minas possa absorver essas verbas e implementá-las o mais rápido possível.